Oi, eu sou a Dani. E eu sou a Lud. E esse é o Pantufa de Unicórnio. O vídeo de... Calma. Sim. No vídeo de hoje é mais um Arte Imita a Vida e a gente escolheu como obra deste vídeo um filme que a gente adora, que é Capitão Fantástico. Ele é um filme até que a gente pode considerar um pouquinho mais antigo, porque ele foi lançado em 2016 no Festival de Sundance. O filme conta a história da família Cash e como eles decidiram criar os seus 6 filhos de forma que as pessoas não consideram tão usual. O filme é estrelado pelo Viggo Mortensen, aka o Aragorn dos Senhor dos Anéis, e pelas 6 crianças Cash. Eles vivem, né, isolados numa floresta, na casa numa floresta do estado de Washington, isolados da vida urbana, e são ensinados em casa a ter noções de liberdade, literatura, idioma, consumo e até exercícios físicos. No início do filme, eles estão vivendo com o pai na casa, enquanto a mãe está sendo tratada de depressão numa clínica, e depois que ela se suicida, eles têm um desentendimento em ir ou não ao enterro da mãe na cidade natal. E por fim, eles decidem ir, então o filme se desenrola nessa jornada em que os 7 fazem até a cidade natal para participar do enterro. Além de o filme ser muito bom, assim, de construído, né, a jornada deles toda praticamente se passa dentro do ônibus, que o ônibus era chamado Steven, tinha um seu nome próprio, e aí vai se desenrolar até eles chegarem no enterro, mas também os desdobramentos depois do enterro da mãe. As crianças são sensacionais, a atuação delas são maravilhosas. É um filme que vale muito a pena ver, não só pela construção de como é um filme, mas pela própria atuação dos atores. E a gente escolheu esse filme para trazer para a Arte Imita a Vida porque dentro do contexto do filme existe um tema que a gente acha que é muito interessante de trazer para a gente debater atualmente, que é a questão do homeschooling. Porque com essa opção ali dos pais para criarem um filho dessa forma, eles também optam por ensinar as crianças dentro de casa, né, no seio de casa. Então a educação ali é feita e o ensino é todo feito pelos pais dentro de casa. A gente escolheu uma cena que é uma das minhas cenas preferidas do filme para ser o nosso ponto de partida para discutir essa questão e para a gente falar um pouco sobre essas várias formas de ensino que são possíveis. Então vamos ver essa cena. Eu e a Harper conversamos. Eles precisam de estrutura, estabilidade, estudar numa escola de verdade, para que possam conseguir Pelo amor de empregos Deus, de você verdade vai matá-las! Desculpa, mas os seus filhos estão sem mãe agora. Eu acho que você não faz ideia do que está fazendo com eles. Estou salvando eles. É o que eu estou fazendo. Ben, isso é tão ridículo. Saber cuidar de um osso quebrado ou tratar de uma queimadura é ridículo. Saber se orientar pelas estrelas na escuridão é ridículo. Saber identificar plantas comestíveis, saber fazer roupas com pele de animal, saber viver na floresta apenas com uma faca, isso é ridículo para você? Jesus. Eles têm resistência cardiovascular e muscular iguais a de um atleta de elite. Quem liga? São crianças! Precisam ir para a escola, aprender sobre o mundo! Justin! Jackson! Podem descer aqui um segundinho? O que foi? Quantos anos tem, Jackson? Tenho 13. Sabe o que são os direitos dos cidadãos? Obrigações? Talvez? Foi um bom chute. Justin está no ensino médio? Tô. Gosta da escola? O normal. Conhece os direitos dos cidadãos? É uma parada do governo, né? Tipo direitos que a gente tem no país. Alô, Jaja? O que é? Desce um momentinho aqui, querida. Vou fazer uma pergunta. A Sasha acabou de fazer 8 anos. Direitos dos cidadãos. Primeira emenda. O Congresso não deverá fazer leis para o estabelecimento de religião, proibir o seu livre exercício de qualquer forma ou restringir a liberdade. Parou. Regurgitar emendas decoradas não foi o que eu pedi. Diz alguma coisa nas suas próprias palavras. Sem nossos direitos, seríamos tipo a China. Aqui não existem buscas sem mandados. Tem liberdade de fala, os cidadãos têm proteção contra punições cruéis, incomuns. Tá bom, Tem chega. proteção. Um minuto. Sasha,
Qual a sua opinião sobre a decisão de 2010 da Suprema Corte a respeito do Citizens United? Corporações têm direitos iguais às pessoas e podem apoiar como quiserem os candidatos. Ou seja, o país é governado por corporações. E os lobistas que financiam candidatos e comandam sua lealdade, exigindo que... Meu Deus! Você já provou, entendemos. É impressionante. Todos. O nosso filme base, né, para discutir o homeschooling, se passa nos Estados Unidos. Então a gente acha válido trazer algumas informações de como o homeschooling acontece lá. Afinal de contas, lá é uma prática que ela é permitida e legalizada desde 1985. Ela é legalizada em todos os estados, mas cada estado pode legislar da forma que melhor entender. Por exemplo, tem estados que você precisa se inscrever no distrito escolar e tem estados que não. A gente traz aqui um exemplo do estado da Flórida. Lá é preciso que, se você quer praticar o homeschooling, você precisa fazer mandar até 30 dias antes de começar, né, para o distrito escolar, o nome do aluno, a data dele que ele nasceu e a assinatura dos pais. Então você pode efetivamente começar. Não precisa ter formação, né, na área de pedagogia, né, nem nada disso, para praticar o homeschooling, e ela pode ser praticada pelos pais ou com a contratação de algum tutor. Só que ela tem alguns parâmetros que ela precisa ser seguida para que você pratique o homeschooling em casa. Por exemplo, os alunos, né, de casa, eles têm que manter os pais têm que manter, ou tutores, um portfólio das atividades que o aluno faz, além de todo o material que é utilizado. Ele tem que ter isso, né, e guardar por 2 anos, porque se tiver alguma inspeção, porque pode ter ou pode não ter, ele tem que ter esse material para comprovar como está o andamento desse ensino. Além disso, todo ano a criança tem que fazer uma avaliação de como está o ensino, que pode ser feita por um professor escolhido pelos pais, ou credenciado no estado da Flórida, ou até por um psicólogo. Tem crescido muito o número de praticantes do homeschooling no estado da Flórida. Um dado que a gente tem, o último, pelo menos, né, do ano letivo 2016 e 2017, no estado da Flórida eram quase 90 mil famílias praticando homeschooling. Então, de 2 anos, né, para cá já deve ter crescido esse número. Além dos Estados Unidos, a gente tem vários exemplos de outros países ao redor do mundo em que essa prática é admitida, é legalizada. A gente não se aprofundou a respeito de que forma que cada país regula isso ou não, mas a gente deu uma olhadinha ali. E só para trazer a título exemplificativo, a gente tem a Áustria, a Bélgica, o Canadá, a Austrália, a França, a Noruega, Portugal, Rússia, Itália e também a Nova Zelândia, em que essa prática é admitida e as pessoas conseguem optar por isso lá. Em contrapartida, também existem alguns lugares do mundo, alguns outros países em que essa prática não é permitida. E aí a gente trouxe também como exemplo a Alemanha, a Suécia e também o Brasil no cenário atual em que a gente se encontra hoje. Estamos gravando isso em janeiro. No Brasil, não é legalizada a prática. A gente tem uma estrutura normativa no Brasil em que a gente tem a Constituição como sendo a nossa norma que está acima de todas e que estabelece todas as diretrizes e institui quais são os nossos fundamentos, né, quais são os direitos fundamentais que a gente tem. Dentro da nossa Constituição, por muito tempo, a Constituição é de 1988, se prevê o direito da criança de acesso à educação. E nessa parte em que a Constituição fala do direito à educação, ela tem ali algumas diretrizes que são dadas. E aí ela trata a educação como sendo um direito, não só das crianças, mas um direito de todos, e um dever do Estado e da família de promover e de incentivar isso com a colaboração de toda a sociedade. Nesse capítulo da Constituição, em que ela está falando de educação, de lazer, de cultura, desses direitos, existe um artigo, que é o artigo 208, em que ela fala: o dever do Estado com relação à educação vai ser efetivado mediante determinadas garantias e ações. E aí uma delas, um dos incisos fala em ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, ou seja, né, se não teve acesso na infância e tal. E aí, por conta dessa disposição, dentro da Constituição tem algumas pessoas que interpretam que o ensino é obrigatório, enquanto algumas outras interpretam que na Constituição o que a gente tem é uma obrigatoriedade para o Estado de promover e de disponibilizar, mas não necessariamente uma obrigação para as famílias de se colocarem dentro da rede ali de ensino rede regular de ensino, né? Essa é a questão da Constituição Federal. Aí, além da Constituição Federal, a gente tem outras normas, que são leis federais, normas que são infraconstitucionais. Entre elas, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que daí dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ter as previsões relacionadas ao direito da criança de acesso à educação,
existe uma obrigação imposta aos pais ou os responsáveis pela criança, de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Então, dentro dessa lei, a gente tem daí essa obrigação aos pais. Além do ECA, a gente tem também a Lei de Diretrizes Educacionais do país, que também impõe aos pais, aos responsáveis pelas crianças, a obrigatoriedade de que elas frequentem a rede regular de ensino. E aí, por conta dessas legislações, em vários casos no Brasil, quando acontecia a situação dos pais não inserirem as crianças dentro da rede regular de ensino, e isso chega ao conhecimento do Ministério Público, do Conselho Tutelar, de algum órgão, aí existe a possibilidade desses pais serem processados, e aí muitos casos no Brasil aconteceram de pais sendo processados por abandono intelectual, por negligência, daí depende um pouco da situação. Existe essa Associação Nacional de Educação Domiciliar, e que ela meio que agrega pessoas que se identificam com essa ideia de fazer essa modalidade de ensino para os filhos, e existem pessoas que acabam optando por fazer isso mesmo, e depois algumas têm consequência legal de sofrerem processo, outras acabam não tendo, porque ficam meio fora do raio, assim, né, de conhecimento da esfera pública. E aí isso fez com que existissem, nos últimos anos, aí muitas ações tramitando na justiça, algumas de mandado de segurança de pais que sofreram represália por tirarem seus filhos da escola, e eles querendo uma autorização, assim, do judiciário para que ofereçam essa modalidade de ensino para os filhos dentro de casa. E aí a maioria da nossa jurisprudência rejeitava, e a tese que era utilizada para quem defendia juridicamente essa posição era de que a Constituição ela tem que ser lida, que a obrigação é do Estado de prover esse ensino, mas que existe a liberdade de expressão e que esse é um direito fundamental constitucionalmente previsto, da liberdade de expressão, e que por isso não seria constitucional impor aos pais que matriculem seus filhos na rede de ensino, que desde que eles estejam provendo ensino, né, para a criança, não seria inconstitucional ou prejudicial para a criança que ela ficasse afastada da rede de ensino. Aí, com essa argumentação, se levava isso para o judiciário, que reiteradamente costumava negar e dizer que não existe essa possibilidade, que é constitucional, que existe a lei dizendo que tem que matricular na rede de ensino, que não é regularizado no Brasil o homeschooling, né, o ensino domiciliar, então não seria possível os pais fazerem isso. Aí, mas, assim, isso era a maioria. A gente teve, né, há um tempo atrás, 2 casos aqui, só para citar como exemplo, que era um caso de Minas Gerais, em que os pais sofreram esses processos por abandono familiar e chegaram a levar para a STJ essa discussão e que tiveram todos os pedidos recusados e todas as sentenças foram contrárias à intenção deles de manterem as crianças em casa. Mas, em contrapartida, a gente também tem um caso da cidade de Maringá, em que aconteceu essa situação, os pais quererem fazer o homeschooling para os filhos, e aí o Ministério Público, quando foi averiguar a situação, ele não se posicionou contrariamente. Ele desenvolveu uma fundamentação de que, naquela situação, com base em estudo social, estudo psicossocial que foi feito no caso da família, né, no caso específico daquela família, que o direito daquelas crianças estava sendo preservado, que aqueles pais eram protetivos, e que o Ministério Público não entendia que estava havendo ali algum crime, alguma violação ao direito das crianças. E aí teve uma sentença no Estado que foi favorável a essa pretensão dos pais de educarem os filhos no ensino domiciliar. Esse era um cenário que a gente tinha, então, que a maioria dos processos rejeitava a pretensão, mas existia ali uma situação ou outra em que se defendia a tese de que era possível. Por conta, assim, desse cenário de discussões, existia um processo que chegou até o STF, debatendo a questão da constitucionalidade ou não das normas que obrigam os pais a matricularem os filhos na escola. Quando esse processo chegou, no ano de 2015, o relator da matéria, ele entendeu que nessa situação estava sendo discutido um direito que interessava a mais pessoas para além daquele processo. Era uma situação de uma família que estava sendo discutida ali no processo e queria dizer que era inconstitucional, mas aí ele entendia que ali existem muitos casos abarcados, existe essa associação, existem muitas pessoas, é um debate social e uma questão que envolve além daquelas pessoas que estavam ali no processo. Então ele utilizou de um recurso jurídico de afetar aquele tema, e a partir do momento em que a turma ali decidiu afetar aquele tema, no ano de 2015, todos os outros processos que estavam tramitando ficariam suspensos, até que o STF decidisse essa questão da constitucionalidade ou não da obrigação da frequência escolar no ensino regular, né? E aí esse processo foi julgado em setembro de 2018. Quando a gente está gravando esse vídeo, agora início de 2019, ainda não tinha sido publicada a íntegra do voto, né, de todos os fundamentos que foram utilizados, mas já tinha sido julgado o tema. Então, por maioria de votos, com voto divergente do Barroso, por maioria de votos, se entendeu que era constitucional a obrigação, então em tese que não é possível fazer o homeschooling no Brasil por conta da legislação atual. Então, isso meio que daí começou a unificar esse entendimento de que não é possível, né?
com exceção daí teve o voto divergente do Barroso, que entende que os pais deveriam ter liberdade para fazer isso e desenvolveu ali uma fundamentação que a gente não tem agora todos os votos ainda, mas que em breve deve ser publicado, daí se você tiver interesse dá para pesquisar no site do STF e ler, porque é bem interessante até isso, mesmo que você não seja da área jurídica, porque a íntegra desses votos acaba trazendo também os próprios argumentos e as discussões que são levantadas ali, o que está sendo utilizado como parâmetro para o posicionamento, né, do nosso Supremo. Então, pode ser interessante, inclusive, para você que não tenha interesse assim, por temas jurídicos, porque vai além do jurídico e entra nos debates de argumentação mesmo, né? E, às vezes, até nesse caso, na época em que o recurso foi afetado, já existe uma decisão daí que fala, olha, eu acho que esse tema aqui é relevante para toda a sociedade, então vamos afetar o tema e tal. O relator tem que desenvolver essa argumentação. E na argumentação do voto para afetar, da decisão para afetar o tema, ele até menciona um estudo de um sociólogo, que ele fala da pesquisa dele, que ele fez pesquisa sobre isso, e de qual que é o cenário no Brasil, mais ou menos, das pessoas que ele conheceu que estavam fazendo homeschooling, qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas, em média, como que era, quais os motivos, se eram pessoas religiosas, se eram pessoas... Enfim, ele fez essa pesquisa e daí ele traz essas informações que são bastante interessantes. Então, a gente tem, basicamente, esse cenário atual do Brasil de impossibilidade de implementação do ensino. Mas existe projeto de lei tramitando para regularizar a situação. E a gente teve recentemente uma fala da ministra Damares, no sentido de que era um dos projetos do atual governo federal, do Executivo Federal, viabilizar essa modalidade de ensino. Então, existe a possibilidade aí da gente ter isso regularizado dentro do nosso país em breve. Então, um dos pontos que entra no debate do homeschool é quais seriam os benefícios dessa prática, né, de quem defende e de quem é contra, quais seriam as deficiências que esse tipo de ensino traz para as crianças, né? Quem defende o homeschooling coloca como benefício alguns pontos, como tem uma flexibilidade maior de como vai ser estruturar esse ensino, né, inclusive de horário, né, e de onde esse ensino vai acontecer, e até de como manejar o conteúdo administrado, de que forma, se vai ser interdisciplinares, por disciplina. Então, essa flexibilidade é apontada. O poder também desenvolver as potencialidades da criança de forma mais específica, individualizada, né? Porque você consegue observar qual é o desempenho dela, a aptidão, e direcionar todo o ensino para o que você observa ali de específico da criança, né? Então, produzir esse conteúdo mais específico é uma das justificativas de benefício de praticar o homeschooling. Também tem os pais que acreditam que com o homeschooling ele possa passar para os seus filhos crenças e valores que eles acreditam, principalmente em torno da religião, além de uma proximidade entre os pais e os filhos, né, no caso onde o homeschooling é praticado pelos pais e não por um tutor. Outro também ponto que você coloca como benefício é diminuir esse deslocamento entre escola e aluno, no caso, porque o aluno vai estar na própria escola. E também a proteção e segurança dessas crianças. Uma dos benefícios apontados é tirar essa criança do convívio, tirar a criança do convívio da escola, não, mas de a criança não frequentar a escola, ela estaria mais protegida de sofrer situações como bullying, agressões, perseguições, práticas que a gente sabe que muitas vezes acontecem nas escolas, e as crianças estão, na prática do homeschooling, as crianças estariam mais protegidas para essas questões. Aquele sociólogo que eu tinha mencionado, que o estudo dele foi citado no precedente ali do STF, ele disse que na pesquisa que ele fez no cenário brasileiro, eu acho que foram 197 famílias, se não me engano, que ele entrevistou, e que elas apontavam, nesse recorte, né, de pesquisa dele, que a média do custo do homeschooling era de R$183. Não sei em que ano também exatamente foi isso. Mas, então, elas apontavam também que economicamente existia um benefício, porque, sei lá, gastavam menos do que na rede de ensino tradicional. Daí, não sei se talvez com conta de deslocamento, alimentação da criança, uniforme, material escolar, esse tipo de coisa. Então, mesmo comparando a rede pública, eles apontavam que no cenário dessas famílias eles entendiam como economicamente mais viável, melhor para a criança, para a família, né, no caso. Então, entretanto, a gente tem algumas opiniões divergentes daqueles que são contra a prática do homeschooling, que eles colocam que essa prática teria alguns déficits, algumas deficiências na criação do aluno.
por exemplo, tem alguns educadores e psicólogos que colocam que o grande problema do homeschooling seria a socialização. A criança estaria se privando, né, de a socialização que a escola proporciona. Tem uma educadora só vou verificar aqui qual faculdade, para não falar aqui, não botá-la em lugar errado. Ela é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. E ela coloca aqui que a escola ela tem o papel de abrir o mundo das crianças, né? De apresentar para ela possibilidades, né? De coisas. E que, no caso do homeschooling, isso não seria proporcionado. Mesmo que, por exemplo, no papel de apresentar para as crianças a diversidade, né? Diversidade de coisas, de pensamento, de ideias, de etnia, mundo, sim, de vestuário, de comida. Então, mesmo que a escola seja deficiente em alguns pontos, ela coloca que seria muito mais benéfico você auxiliar para melhorar a escola do que tirar essa criança do contato escolar. E alguns psicólogos ainda colocam que essa prática do homeschooling seria deficiente para a socialização da criança, porque uma das justificativas do benefício, né, seria proteger a criança contra o bullying. E aí, quem pratica o homeschooling se defende da socialização, dizendo que a criança sim socializa em outros lugares que não a escola. Em clubes, aulas de inglês, aulas de natação, igrejas, né, onde for. E então alguns psicólogos, né, de reportagens que eu li, colocam que seria contraditório, então, esse benefício da proteção do bullying, porque, então, se coloca que nessas outros lugares seriam lugares livres de bullying, o que não é verdade. Então, seria uma contradição você tirar a criança da escola com justificativa do bullying, mas socializar ela em outros lugares, achando que esses lugares seriam lugares livres dessas práticas de agressões e bullying. Sim, pode sofrer bullying na em igreja qualquer também. lugar, exato. Além disso, que essa socialização ela é importante para a criança, porque em algum momento ela vai ter que encarar a sociedade. Então, colocam como, né, contra, porque muitas vezes a criança não vai estar preparada para essa socialização, né, de como lidar com as pessoas, até com diversidade de ideias, de religiões, de sexualidade. Ela não estaria preparada para isso porque ela em casa ela não teve contato com a diversidade, né? Porque mesmo que ela socialize em alguns lugares, ela acabaria socializando com pessoas, com seus pares, pessoas que pensam semelhante. E aí a escola seria esse ponto, né, de apresentar outras ideias para a criança. Outras visões de mundo, outras possibilidades de visão de mundo. Não como impondo a ela que ela tem que viver de certa forma, mas como mostrando para ela que existem as diferenças e que a gente precisa conviver em sociedade respeitando essas diferenças, porque não dá pra gente impor a nossa própria visão de mundo para outras pessoas, né? Desde que cada um respeite o espaço do outro, a gente tem que aprender a conviver e respeitar o que difere da gente, né? Da nossa visão de religiosidade, enfim, moralidade. Uma das entrevistas que eu li, né, um pai justifica a prática do homeschooling porque não queria que a criança tivesse contato com a homossexualidade. Então, você está tirando da criança a possibilidade de ele queria tirar da criança a possibilidade de ela conhecer, no caso, a homossexualidade, sendo que, vivendo em sociedade, ela vai conhecer e conviver com diversas pessoas, inclusive com pessoas homossexuais. Então, inclusive, ela pode ser. Exatamente. Essa questão desse exemplo, não só esse exemplo da Luana, mas, claro, a gente aqui apresentou argumentos como se fossem prós e contras, mas a própria rotulação como um pró e um contra, ela pode entrar aí numa relativização de algo que eu considero, de acordo com os meus princípios, a minha forma de ver o mundo, algo que eu considero que é um contra, como no caso da diversidade, que eu considero que é um contra, pode ser visto, provavelmente, aliás, para muitos pais que a gente, vendo nas nossas pesquisas, a gente viu que muitos pais que fazem essa opção, eles dão como justificativa uma questão de religiosidade. 25% da pesquisa, 25% do motivo dos pais escolherem o homeschooling é pela religião. Nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Aqui. Aqui, nesse sociólogo ali que ele fez, eu acho que o percentual era maior. Não lembro. Não, eram 90% cristãos, mas não necessariamente a motivação para escolher o homeschooling era. Mas, enfim, essa questão de pró e de contra, ela entra também ali no âmbito de a sua forma de olhar para o mundo vai influenciar em como que você percebe algo como sendo positivo ou como sendo negativo. Mas, independentemente disso,
eu acho que uma questão que a gente pode talvez ele traçar como sendo algo que pode ser comum para todos é a necessidade de se respeitar os direitos da criança como indivíduo e esse direito do ser humano de ter um desenvolvimento saudável e de ter acesso a lazer, à educação, à socialização para crescer de forma plena, assim, se desenvolver de forma plena, Pleníssima. se desenvolver de forma plena e de forma saudável. E aí, a gente não tem aqui a intenção de dizer certo, errado, de apontar questões. Qual é a melhor forma, né? Claro que a gente tem a nossa própria visão de mundo, né, e de certas coisas que a gente concorda e discorda, mas a gente acha que é importante também trazer o questionamento de que, às vezes, mesmo fazendo as escolhas com a intenção de realmente prover o melhor para a criança, para o filho, às vezes isso acaba, alguns aspectos da situação acaba fugindo um pouco da capacidade dos pais de enxergar, e às vezes pode acontecer de aquela tentativa de proteção acabar sendo mais nociva do que se ela não tivesse intervido. Acaba sendo mais nocivo. E não necessariamente isso vai acontecer em todos os casos de homeschooling, é muito complexo, né? Não é uma questão que tem uma resposta simples. Mas são questões pra gente pensar um pouco a respeito, né? De, mesmo que você tenha um posicionamento religioso e Político, ideológico, e quer passar isso pro seu filho, existe uma necessidade de entender o seu filho não como uma extensão de si próprio, mas como um indivíduo que vai crescer, que vai chegar um momento em que ele vai alcançar a própria autonomia, vai ter que interagir com a sociedade, vai ter que fazer escolhas, trabalhar, e que é importante que ele aprenda a se integrar a esse mundo, né? E isso eu acho que vai além do próprio direito dos pais, mas que tem que ser uma preocupação da sociedade. A gente ter uma sociedade que viabiliza que as crianças cresçam e que desenvolvam essas aptidões para a gente ter uma sociedade mais harmônica, tolerante, em que as pessoas consigam coexistir em paz, mesmo com visões de mundo diferentes, com posicionamentos religiosos diferentes, porque isso faz parte do nosso mundo atual, não dá para impor a nossa visão de mundo a todos. E aí você educando seu filho, ensinando para ele, talvez ele escolha caminhos que sejam parecidos com o que você escolheu, ou talvez ele pode acontecer que seu filho não professar a mesma fé que você, ou são coisas que são necessárias também de ter essa percepção, essa compreensão, porque a criança é um indivíduo e não uma extensão de você próprio, né? Então, na infância, na adolescência, até hoje, como jovens adultos, os pais têm durante a infância, principalmente, essa obrigação de proteger, de cuidar, de ensinar, mas isso é pro mundo, né? Não é para atender as suas próprias expectativas que a criança vai existir, ou a existência dela vai se destinar a isso, né? E principalmente daí nesses aspectos, assim, quando envolve essa questão de religiosidade, de certos princípios, em muitos casos você acaba causando sofrimento para a criança, tentando impor a ela a sua visão de mundo, de, por exemplo, não respeitar a homossexualidade. É algo que existe independentemente de você acreditar ou não. Acreditar ou não. De você achar não. que isso é correto ou não, a criança pode ser, entendeu? Seu filho pode ser e pode não ser, mas pode ter amigos, vai ter que conviver. É algo que existe independentemente da sua crença, entendeu? Então, até que ponto que é razoável que a gente tem essa limitação no que a criança vai conhecer do mundo, né? Vai chegar um ponto que acaba fugindo também do controle dos pais, né? E que ela vai, talvez, para uma universidade, ou mesmo vai escolher, vai sair de casa, vai trabalhar e vai fazer escolhas próprias. Mas antes desse momento em que ela já consegue ter mais independência e autonomia, de que forma que é razoável a gente esperar que os pais podem, enfim, criar uma redoma para os próprios filhos ou não? E também, de novo, isso é só uma questão que a gente está levantando, que não significa que o homeschooling se limita a isso. E aí a gente pode ver no próprio filme um exemplo dessa falta de manejo da socialização do Bo, que é o filho mais velho. É muito bom. Que ele primeiramente ele não tem muito trato, e tem uma cena que ele e o pai, em uma das idas esporádicas que eles vão na cidade, porque eles estão há 10 anos morando numa casa na floresta, e aí eventualmente eles vão pra pegar correspondência, usar o telefone, e o Bo vai junto com o pai, e aí tem uma interação ali meio esquisita com uma menina, porque ele tem dificuldade de interagir com pessoas fora do núcleo familiar dele. E aí depois, né, já na estrada, ele acaba tendo um meio que envolvimento amoroso com uma jovem, e logo após ele pede ela em casamento. Deu um beijo na menina e ficou apaixonado. Como? E aí pediu ela em casamento. Então mostra, assim, né, algumas dificuldades que ele tem nessa interação com outras pessoas. Que pode acontecer se a socialização da criança for prejudicada por conta do homeschooling, como no caso do filme foi, né? Uhum.
Então, como achar um equilíbrio entre essas várias práticas de ensino que a gente tem disponível, né, no mercado? No filme, né, a família Cash, no final, o pai consegue achar um equilíbrio, né, entre a forma que ele queria criar os filhos, né, e como a forma que esperam que ele crie os filhos dele, né. Ele saiu do isolamento da floresta, né, passou a viver mais perto da cidade, aposentou o Steve, que agora servia de galinheiro. Assim, então ele ainda cultivava algumas práticas do que ele achava importante no modo de criar os filhos, mas os filhos passaram então a frequentar a escola. Então o equilíbrio da família Cash foi achar o equilíbrio, né, entre essas práticas de ensino. Então as crianças passaram para a escola, mas ainda vivendo da forma que o pai acreditava que elas deveriam conhecer o mundo. Cabe aqui também lembrar alguns pontos de que o que a gente pode chamar de homeschool já era praticado em tempos mais anteriores, né, do que o nosso atual, né, para quem tinha dinheiro, né, e primeiro os meninos, depois as meninas foram sendo ensinadas, contratavam tutores em casa para poder fazer a criação dos seus filhos. E a gente também pode falar que a própria escola é uma instituição que é recente até para algumas sociedades, como são os indígenas. Aqui no Brasil, a escola, para eles, veio com a catequização. Não só no Brasil, né, mas outros países que têm populações indígenas. É uma coisa atual. Veio com a catequização e foi algo que não foi natural, foi algo forçado. Então, eles passaram a frequentar a escola de modo forçado, mas depois de determinado período, eles começaram a enxergar a escola como um meio de poder lutar pelos seus direitos, mas não da forma que ela estava. Então, eles sentiram a necessidade de pegar a escola para si e tornar uma escola indígena. No caso, escolas indígenas, porque tem vários povos indígenas do Brasil com várias escolas acontecendo. Então não foi um caminho fácil e ainda não é, porque esbarra em muita burocracia, principalmente com a Secretaria de Educação, né, no Brasil, mas para mostrar que tem diversas escolas acontecendo no Brasil e no mundo, e até diversas pedagogias que as escolas tratam, né, e utilizam, né, no seu plano pedagógico e como norteiam, né, cada escola. Então vale a pena conhecer esses diversos meios pedagógicos, porque a gente não pode até falar de escola, né, quando se existe multiplicidades de escola acontecendo no Brasil. Sim. Ao menos assim nos grandes centros. A gente sabe que talvez indo para um recorte mais de cidades menores, de interior, as possibilidades são muito mais limitadas, provavelmente. Mas já existe também um caminho sendo trilhado aí, né? E como no filme a gente viu que o equilíbrio na solução ali foi apresentada no final, não na solução, mas a narrativa caminhou para uma situação de o equilíbrio no final ter sido as crianças frequentarem também o ensino regular. E o pai complementar em casa e eles continuarem vivendo ali um pouco mais afastados, mas com as crianças tendo essa interação social ali. Não necessariamente isso seria uma resposta válida, até porque muitas pessoas que discutem a questão do homeschooling falam que não é possível conciliar, porque a escola já é muito desgastante fisicamente para a criança, e seria muito cansativo fazer a conciliação e exaurir a criança. Mas, ainda que não seja esse talvez um caminho possível, pensar assim, em formas de que essa implementação, se for acontecer na nossa sociedade, que ela consiga vir também com mecanismos de a gente conseguir observar essas crianças, se elas estão tendo contato com o estado atual da ciência, né, com o que tem de pesquisa hoje, se elas estão progredindo, né, com a grade curricular que se entende como sendo, sei lá, o eixo, né, para nortear a educação atual. Se essas crianças estão, de fato, tendo a socialização, então, talvez o caminho pode não ser conciliar as duas coisas, mas implementar, tendo mecanismos e tendo formas de avaliação a respeito de como que esses pais e tutores estão provendo isso para a criança, para que ela não seja privada, isolada, né, e não sofra aí por uma escolha que não é dela. Sim. De qualquer forma, a gente acha que, né, seja qual a forma que o pai e a mãe escolherem educar os seus filhos, criar, né, ensinar, que seja a forma que possibilite ela conhecer o mundo. A intenção aqui, nossa, não é dizer o que está certo, o que está errado, qual deve ser a forma, né, escolhida, né, mas trazer o que está sendo discutido, né? Quais são os argumentos, quais são as situações, e também é importante assim, pensar no recorte do nosso país. Porque é importante, a gente vive num mundo globalizado e a gente olha para iniciativas de outros lugares que às vezes funcionam, mas nem sempre tudo que a gente adapta consegue se adequar à nossa realidade, à nossa cultura, à nossa realidade. Nossa intenção é suscitar discussões. Então, conta pra gente o que vocês acham. Se você conhece mais argumentos ou talvez entenda mais sobre isso,
Coloca aí pra gente se você tiver algo para agregar nesse debate, porque a gente acredita que esses temas são importantes da gente debater na sociedade, nesses períodos de mudanças de paradigmas e de implementação de novas possibilidades aí no sistema, que é legal a gente levantar essas discussões, conhecer os argumentos, conhecer as posições e as visões das outras pessoas para a gente agregar, né, enriquecer o nosso debate, enriquecer a nossa forma também de encarar o mundo, né, de olhar de formar nossas opiniões a respeito das coisas, né? Até porque isso não é uma questão de uma pessoa só, né? É uma questão da sociedade. Que impacta a longo prazo na sociedade que a gente está construindo aí, né? As crianças que a gente está formando pro mundo. Então, esse foi mais um Arte Imita a Vida. Dá um like aqui no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Logo mais voltamos com outros vídeos. Tchau!